Está tudo no esquema aqui? Uhum. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, agradecer, mais uma vez uma oportunidade que o IAPAC, o grupo que eu participo já há alguns anos, me fez o convite para estar aqui mais uma vez no nosso encontro, organizado por nós, E o ano passado eu já tive a oportunidade de participar também lá em Areal e aqui agora em Barra do Piraí. Vocês talvez já devem ter percebido aqui pelo título que é diferente do título que vocês receberam, Mas aí eu vou explicar o motivo, tá? Quando eu recebi o convite do Clarindo, eu pensei logo, bom, vou tentar fazer um trabalho nos moldes que a gente fez, do ano passado, que eu fiz o ano passado, lá em Areal. Eu falei, vou buscar o Quilombo, lá em Areal, a comunidade remanescente, a Boa Esperança, e vou tentar buscar dali, e a gente vai trabalhar isso. Eu falei, então eu vou jogar no sentido de um movimento, de mostrar que, na verdade, o Quilombo ele passa por uma série de etapas até chegar à atualidade que nós chamamos hoje das comunidades quilombolas, das comunidades remanescentes. Só que quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu me deparei com uma situação que eu falei, como colocar Quilombo nesse sentido para a Barra do Piraí, se não tem exatamente uma comunidade remanescente aqui? Falei, bom, então falei com o Clarindo, eu vou fazer já que está falando de movimento, eu vou movimentar o título. E aí eu fiz uma movimentação do título, eu fiz uma alteração, a gente vai falar até de Quilombo, mas eu fiz uma alteração no sentido dos caminhos da escravidão aqui no Vale do Paraíba, trazendo então como se fosse um panorama com algumas histórias de luta, de liberdade e de resistência. E aí não tem como não deixar de falar de Quilombo, E, de uma certa forma, já vou assim, sempre começo, todas as vezes que eu venho tendo essa oportunidade de falar, há 40 anos eu sou professora, mas somente há 4, é que eu estou, digamos assim, me voltando para essa parte como historiadora. Historiadora eu sou de formação desde a época da faculdade, mas eu me dediquei praticamente muito mais da metade da minha vida para a sala de aula com história. E somente depois que eu me aposentei é que eu comecei a pensar, a me voltar, Eu tinha esse interesse e eu falei, não, agora eu vou seguir com meus estudos, aí busquei uma nova pós-graduação e vou ter esse interesse. Agora vai ser o meu foco. Então, eu costumo sempre dizer que eu tenho 40 anos de sala de aula como professora, mas só 4 praticamente como historiadora. Então, já peço a vocês que levem isso em consideração, tá? Então, eu ainda estou, digamos assim, numa fase de aprendiz, Eu ainda estou começando, eu ainda estou me dedicando aos meus estudos, mas fico agradecida de qualquer maneira, já tive a oportunidade de ter esse ano já um pouco do retorno desse estudo que eu venho fazendo, Saiu agora, fiquei bastante feliz nesse fim de semana, a minha primeira publicação, o primeiro artigo publicado, e agora no outro semestre mais um, com certeza também virá. Então, quer dizer, mesmo com esses 4 anos aí voltada para essa área como historiadora, eu já acho que eu estou dando alguns passinhos, Pequenos, também não tenho pressa, mesmo com a idade que tenho, mas é uma satisfação, é uma alegria nesse sentido, tá? Então, por gentileza, já deixo assim bem claro, estou ainda iniciando nessa parte, tá bom? Então, a gente vai ver um panorama. Então, por isso é que eu chamei de Caminhos da Escravidão no Vale do Paraíba, histórias de luta, de liberdade e resistência. Acho que deu para entender o motivo de eu ter saído do título, Quilombos em Movimento, tá? Obrigada. Aí a gente vai ver algumas fazendas, eu escolhi pelo menos 4, depois eu vou explicar por que eu fiz essa escolha, o que isso tem a ver com o nosso tema. Que nós vamos visitar mais. E eu fiquei muito feliz em saber,
porque eu não conheço, e foi uma das que eu escolhi, né? Eu fazendo as pesquisas, fazendo as minhas leituras, organizando essa fala hoje, eu fiz a escolha de algumas fazendas, e delas, uma eu já conheço, já tive a oportunidade, inclusive, de ir com alunos do ensino médio da rede particular, porque eu acho que eu não cheguei a dizer, né? Eu moro em Nova Iguaçu, sou da área de lá, da Baixada Fluminense. Então, essa eu não conheço. Então, com essa situação de amanhã, me sinto muito grata, né? Da escolha, parece que já estava intuindo esse sentido, tá? Então, a gente tem aí a Fazenda São João da Prosperidade. Eu fiquei apaixonada pelo visual, né? Principalmente aquela área ali atrás dos eucaliptos, que eu tenho, assim, uma verdadeira paixão, né? Tenho muita vontade de um dia andar por eles. Quem sabe amanhã eu consiga realizar isso. Pode seguir, por favor. Aí eu trouxe também a chamada Fazenda Taquara. Mais uma, por favor. A Fazenda Ponte Alta, essa foi a que eu disse que eu já conheci, já fui com alguns alunos fazer uma visitação alguns anos atrás. E tem mais uma, é a Fazenda Aliança. Aí vocês vão perguntar, poxa, mas se vai falar sobre escravizados, o que as fazendas têm a ver sobre isso? É sobre elas que eu vou falar? É sobre isso? Não exatamente, mas não tem como não dissociar. Por quê? Porque o que eu gostaria de hoje trazer para a gente é uma tentativa, não estou dizendo exatamente que seja para você, para a senhora, para o senhor, mas para as pessoas de uma forma geral, que a gente comece a ter um outro olhar, quando começar a observar fazendas belíssimas, sejam essas ou tantas outras que nós possamos encontrar pelo Brasil inteiro, porque não encontramos só aqui, são belíssimas, mas em todo o vale, em Nova Iguaçu, nós temos as ruínas da Fazenda São Bernardino e tantas outras pelo todo o Brasil. E o que acontece? Por que eu falo de um novo olhar? Eu tiro pelo seguinte, quando a gente chega, vou pegar o exemplo nosso em Nova Iguaçu, tá? Quando a gente chega numa região que nós chamamos de Iguaçu Velho, que é onde surgiu o nosso município, a gente tem lá as ruínas de uma fazenda de 1875. E as pessoas acham aquilo lindo, eu também acho, admiro, gosto. Ao mesmo tempo, a gente fica muito perplexo pela questão de estar em ruínas, pela destruição, passou por um incêndio criminoso, mesmo sendo já tombado. Então, é uma situação que, quando a gente se depara, a gente só lembra de determinadas coisas ou de determinadas classes sociais. A gente não consegue perceber um olhar mais amplo. Quando a gente chega, ainda em Nova Iguaçu, no que nós temos lá de um porto, quando a gente chega em qualquer outro lugar, você se preocupa em quem era o dono, quem era o proprietário, o que ele era o quê? Ele era comendador? Ele era barão? Ele era isso? Qual é a linhagem dele? Quais são os filhos? Que fim levou? Né? Nós vimos hoje a questão dos nomes das ruas, né? Temos por aí afora, mas a gente não tem o olhar do escravizado ao olhar determinados lugares. É como se a gente olhasse e não visse, não lembra, não enxerga, porque nós fomos acostumados a isso. Nós viemos de escolas que trabalham ainda hoje determinadas situações onde o negro, lá atrás, escravizado, não tinha o valor. Ainda é mostrado de uma forma pejorativa. Não é à toa que a gente ainda tem a questão do preconceito enraizado. Não é por à toa, com certeza não é. E a gente continua perpetuando muitas vezes determinadas coisas. Então, ultimamente, a minha pesquisa ela tem se voltada para isso. Que olhar eu posso ter ao ver uma fazenda? Então, quando eu olho, eu não quero saber quem era o dono. Eu quero saber quem eram as pessoas que trabalharam ali,
que tipo de trabalho, que vida elas tiveram ali dentro. Esse é o meu olhar. Então, eu tento buscar agora, com o meu trabalho, tentar ampliar isso. Que outras pessoas, quando vejam determinados lugares, como essas fazendas belíssimas, vamos ver amanhã, a gente possa ter esse outro olhar também. Não só de quem era o dono, mas quem eram, aliás, aquelas pessoas que ali estiveram. Seguindo. Aí eu coloquei um mapa só para a gente mais ou menos centralizar ali onde eram as fazendas, tá? Que foram mostradas. Seguindo, por favor. Aí coloquei, né, o Rio Paraíba do Sul. A gente já vê ali nessa imagem de Rugendas, a gente já vê escravizado no barqueiro, na figura do trabalho do barqueiro, que os barqueiros é que trabalhavam nesses rios, não só no Paraíba do Sul, mas em tantos outros, como lá nós tínhamos o Rio Iguaçu. Temos, né, o Rio Iguaçu. Seguindo, por favor. Essa fazenda, a Fazenda do Secretário, também já tive a oportunidade em Vassouras, né? Já tive a oportunidade de visitar, belíssima. Também fui com alunos, muito bom. E aí a gente já consegue ver uma imagem, né, com escravizados. Aí a gente já consegue ver que havia outras pessoas ali, né? Eles estão presentes, eles estão visíveis. Seguindo. Essa outra imagem, a secagem do café, ela, alguns apontamentos que eu fiz de leitura, dizem que algumas fotos do Ferrez, Marco Ferrez, algumas imagens parecem um tanto, digamos assim, combinadas, muito arrumadinhas, né? Os escravos muito bem posicionados, muito certinhos, como se fosse sempre daquele jeitinho, né? Então, que não demonstra exatamente aquela realidade dura do dia a dia, que ali já se demonstra que é um trabalho árduo, mas que vai muito além. Passando adiante, a gente vê mais uma imagem dele, tá? Então, aí todo mundo bem paradinho, arrumadinho, até porque não havia ainda, né, tirar fotos nessa época, era muito problemático, né? Não se tinha uma ideia do que era aquilo, né? E eles, com certeza, não tiveram resultado, eles não se viram depois numa fotografia, eles não tinham noção para que era aquilo, né? Então, é uma situação, mas que a gente consegue perceber no rosto de cada um, se nós tivéssemos como ampliar, a gente vai ver pelo olhar, dá para demonstrar. Podem estar arrumadinhos, mas o olhar de cada um demonstra bem a realidade que cada um teve, a vida de cada um. Seguindo. Essa imagem aí, o terceiro, primeiro, segundo, terceiro é um indígena. Olha. Né? O que eu acho que não dá para ampliar, né? Tá? Para ficar mais claro para a gente, fazendo um favor. É o da direita, da esquerda para a direita, né? Uhum. Um chapéuzinho, né? Exatamente. Porque aí se desse para ampliar, a gente teria mais. Mas viu como é que o olhar está atento, né? Então vejam que há olhares atentos, tá? Ah, lá. Eu acho que agora já dá para a gente observar mais, né? Tá? O de chapéuzinho ali. Todos têm, mas aquele um chapéuzinho diferente, né? Terceiro, tá? Isso, obrigada. Então vejam ali. É. Seguindo, obrigada pela contribuição. Seguindo, aí a gente tem outra imagem. Pelo que eu pude ver, essa imagem não é daqui do Vale do Paraíba, é de uma fazenda de Minas Gerais, não consegui exatamente, né? Ah. Essa é a fazenda dos ingleses. Não é em Minas? É em Nova Lima. Mas como ela é uma foto assim muito interessante, eu falei, mesmo assim eu vou levar para a gente ter mais ou menos também uma dimensão, tá? Tem um detalhe. Naquela época da fotografia, as pessoas tinham que ficar imóveis. Não podia fazer um movimento sequer. É um cuidado muito especial, né? Vamos continuar então.
A gente ainda está com as fotos do Ferrez, esse já é do Victor Fronte, ele já tem um olhar diferenciado nas fotos, né? Não tem aquela coisa arrumadinha, vamos dizer assim. O que a gente encontra, e se vocês pesquisarem essa foto, se vocês jogarem, vocês não têm ideia dos títulos que elas ganham, tá? Ela ganha do tipo assim, ali eu encontrei como título correto, após o trabalho, tá? Mas você vai ver assim, escravas descansando. Então, a partir daí tem vários títulos, mais ou menos nesse... só faltou dizer, né? Após o cafezinho, após o almoço, relaxando, por aí, tá? Seguindo. E aí uma coisa que eu acho que é muito pertinente para a gente justamente conversar, porque onde houve escravidão, houve também resistência. Não há como não resistir, né? É tentar esse olhar também de tirar dessa imagem da questão da escravidão passiva, acomodada, onde parece até que foram convidados para vir para o Brasil. Né? Muitas pessoas, eu acho que ainda acreditam nisso, por incrível que pareça, em 2025. Tá? Então, a gente vê aí um exemplo da questão da capoeira, já trazendo para a gente como uma maneira de resistência. Vamos lá, então a gente está vendo um panorama, tá, gente? Existiram outras estratégias? Sim, suicídios e tantas outras coisas, né? Mas eu coloquei algumas, tá? Eu botei revoltas, assassinatos, fugas e a formação de quilombos. Para a gente mostrando, então, que todo o tempo, em qualquer lugar que a gente possa imaginar, houve escravidão, houve resistência. Pode não ter acontecido a formação de um quilombo, mas houve uma revolta, houve uma fuga, houve um suicídio, houve um assassinato, houve alguma coisa, alforria, de uma outra maneira, mas também podemos incluir. Vamos lá. E aí eu trouxe o exemplo, que não é de Barra do Piraí, né? Mas que eu trouxe, que é chamado do Quilombo de Manuel Congo. Apesar do título, ele é considerado, na verdade, uma revolta. Ele não teve um tempo hábil, de tempo mesmo, para se consagrar e se formar um quilombo. Houve até, acredita-se, uma ideia da formação, mas não exatamente um quilombo, tá? Então, aí tem o memorial e tem um livro que foi feito lá em 1935. A próxima vai falar um pouquinho mais. Obrigada. Então, a gente vê que essa revolta, desculpa, lá ainda no período regencial, ainda no Brasil, a gente vai ver muitos problemas, muitas revoltas, a escravidão ainda acontecendo, mesmo havendo, né, a questão do vamos proibir a entrada de novos escravizados, e os escravizados chegando, e o escravizado vindo de lugar para outra, de província para província, e essa manutenção ainda gerando muitas resistências. E aí a gente vê a questão do Manuel Congo, tá? De repente eu vou ler rapidamente, só para fazer tipo um resumão, né? Porque a gente não está aqui numa aula de história, só para a gente ter uma noção. Então, a revolta que ocorreu em Bati de Alferes, província do Rio de Janeiro, em 1838, foi liderada por Manuel Congo. Congo não é exatamente sobrenome, é o local que geralmente se dava a designação de origem de quando ele vinha da África, tá? Então, ele era um ferreiro escravizado. A revolta foi uma resposta à exploração e maus tratos sofridos pelos escravizados nas fazendas de café aqui da região. Centenas de escravizados, aí a gente tem uma variação, a gente encontra 300, a gente encontra 400, a gente encontra 200. Então, dependendo de onde você pesquisa, a gente tem uma variação da quantidade de participantes. Então, essas centenas aderiram ao movimento e fugiram em busca da liberdade. Então, eles conseguiram, de uma fazenda, passaram para uma outra fazenda, abriram uma outra fazenda, vamos chamar assim, e conseguiram fazer com que essas outras pessoas, inclusive da outra fazenda, também fugissem.
Então, daí o interesse, acredita-se que nessa fuga se pensar num futuro quilombo. Então, é justamente o resultado, né? Vou pular. Então, em Vassouras, ao perceberem a dimensão do fato, as forças de repressão, porque Pátio de Alferes, nesse período, estava dentro desse espaço, tá? Então, o que os proprietários das terras fizeram? Auxílio, vamos pedir tropas, vamos trazer a Guarda Nacional, vamos buscar, porque imagina, proprietário de terra, no mesmo dia, perder 100, 200 escravizados, café ali, você precisando, porque para eles não era nem uma necessidade só, era toda uma questão de poder, de tudo, e de uma hora para outra evaporar da sua mão, imagina o desespero, tá? Então essas tropas chegaram, esse quilombo não acabou se formando, mas muitos também chamam, né, quilombo de Vassouras, também tem essa ideia, essa forma de pensamento, tá? E o Manuel Congo foi preso junto com algumas pessoas. Nessa prisão, algumas pessoas foram, digamos assim, a maior parte não foram exatamente julgadas nem condenadas, foram simplesmente retornaram aos seus espaços, às suas fazendas de origem, onde estavam trabalhando, escravizados. E esse outro, Manuel Congo, então, ele acabou sendo condenado à forca, né, o enforcamento, e executado em praça pública. Então, isso é só um exemplo da região, não é exatamente de Barra do Piraí, mas de locais próximos. Isso é um exemplo, nós temos muitos outros ao redor do Brasil, tá? Buscando. Por favor, seguindo. Então, a gente tem a fuga dos escravizados, né? Um título, está escrito aí, Fuga dos Escravos, do François Biard, desculpe se a pronúncia não é essa, que mostra para a gente essa forma. Mas só que fugir não é fácil, gente. Fugir não é fácil. Primeiro que ele tem todo um aparato ao seu redor dentro do seu trabalho, né? Ele está ali em um espaço confinado, com pessoas armadas, com violência, organizando tudo aquilo que ele precisa, o horário dele de entrada, saída do trabalho, dormir, ou seja, ele não é dono, ele não é proprietário da vida dele, ele só é proprietário dos pensamentos, do corpo, do seu trabalho e das suas aspirações. Infelizmente, como escravizado, ele não era. Então, não é simples, isso é só uma alusão. Será que, de repente, é assim que eles fugiam? Tinham ainda roupas para levar? Então, esses cuidados que a gente tem que ter também, esse olhar em algumas imagens, tá? Seguindo. Aí a gente vê os anúncios que eram colocados, também não consegui achar com exatidão daqui, de Barra do Piraí, para a gente ver como tinham fugas. Se a gente pesquisar os jornais, nossa, mas é uma imensidão. Eram homens, mulheres, crianças, mãe com os filhos, grávidas, a imensidão, uma quantidade era muito grande de fugas. E aí havia os anúncios nos jornais com os pedidos, e é interessante a gente analisar esses anúncios, porque eles colocavam as características, né, das feridas. Dá para a gente perceber, então, que tipo de sofrimento, que tipo de situação ele passou. Então, ele fala não só da aparência física, mas das características, das marcas no corpo, né, que possam dar dicas para você reconhecer e fazer com que essa pessoa fosse capturada, tá? Geralmente oferece sempre, né, uma recompensa, um determinado valor. E aí eu trouxe esses dois casos, né? Vou ler aquele menorzinho. Desapareceu há 3 meses um escravo de nome José, de nação Congo, oficial do carpinteiro, que foi escravo do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Com os sinais seguintes: cara redonda, baixo, bem feito de corpo, foi fingido com calça de algodão e jaqueta branca. Quem dele tiver notícia e queira dar parte,
E aí vem o endereço. Esse foi até muito simples, né? No outro agora, deixa eu ver se tem alguma coisa ali para a gente observar as características. Fala mais da roupa também, né? Os dedos grandes dos pés virados para dentro, e tinha sido furado, tendo pelas costas sinais de chicote. Então é assim, né? E era dentro da normalidade, porque estava dentro da lei, você como proprietário de uma mercadoria, anunciando o retorno dessa mercadoria para a sua vida, lá para a sua casa, sua fazenda, seja onde fosse. Seguindo. E aí a gente vem a questão dos quilombos, porque o quilombo só é formado graças às fugas, o que não significa que todo mundo que fugia formava um quilombo, tá? Não exatamente. Mas todo quilombo, de qualquer maneira, para existir, foram pessoas que fugiram, se organizaram e conseguiram essa proeza. Então, seguindo. Aí eu vou passar adiante, que foi exatamente o que eu disse, né? Que para fugir é difícil, que nem todo quilombo, aliás, todos os quilombos foram formados por fugas, mas nem todas as fugas propiciavam. Seguindo. Aí a gente vê uma forma que a gente pode encontrar com muita facilidade também, e as pessoas também têm uma ideia, às vezes, um tanto ainda equivocada. Quando a gente pensa assim, o que é um quilombo? É um lugar secreto. Estou fugindo, eu tenho que me esconder, eu não posso, ninguém pode me ver, eu tenho que ficar encoberto, eu tenho que ficar separado. Então a gente fica encoberto, escondido, em meio ao mato, onde ficavam as pessoas e por aí vai. Mas já hoje, com muitas outras pesquisas acontecendo ainda, a gente vê que nem todos os quilombos eram exatamente distantes. Muitos eram muito próximos ao seu lugar de origem da fazenda e tinham até contatos. A gente hoje consegue encontrar materiais, documentos, onde às vezes havia visitas nas antigas senzalas. Eles iam às antigas senzalas. Eles visitavam as senzalas de fazendas próximas. Eles tinham contato com pessoas ligadas a questões comerciais. Principalmente a gente vê em Nova Iguaçu, quando pesquisa o quilombo, vários quilombos de Iguaçu, que era uma certa quantidade, eles tinham ligações econômicas, eles iam às feiras, os quilombolas. E aí havia uma troca, acertos. Aquele professor que fugiu o nome, Hidra de Iguaçu, Sim, Iguaçu. Flávio Gomes. Ele fala justamente sobre a Hidra de Nova Iguaçu, né? A Hidra de Iguaçu, de Iguaçu, que era o nome antigo de Nova Iguaçu. Então parecia que terminava um, daqui a pouco tinha outro, porque havia negociações, né? Os barqueiros levavam mercadorias, as lenhas que os quilombolas produziam, levava pelo rio Iguaçu, os comerciantes faziam a venda, e lá no Rio de Janeiro abastecia a cidade com o material vindo de quilombos. Então vejam que não é tão exatamente escondidinho, tá? Porque é o bandido, é o marginal que saqueia, que mata, que assalta, porque é o que a gente vê nos jornais também da época, anunciando. Né, pedidos que resolvam, como aconteceu esse que eu dei exemplo do quilombo de Iguaçu, onde vai lá, por favor, foi saqueado, as tropas vêm, vamos resolver isso é um caso de polícia, é um caso absurdo, e por aí vai. Aí a gente começa a ver, então, o que hoje a gente começa a perceber de quilombo. Nem todos os quilombos têm hoje comunidades remanescentes, tá? Na finalização, mesmo com a libertação, a gente não tem hoje todos os antigos automaticamente se transformarem em comunidades. Mas temos muitas comunidades, assim como temos também algumas que não foram exatamente no passado quilombo, mas têm uma certa forma cultural ancestral
que faz essa solicitação, esse pedido, essa certificação para ser reconhecida como uma comunidade quilombola. Então, aí a gente vê algumas coisas, vamos passar, que aí vem os termos, né, mostrando a questão da lei, vamos passar adiante, que eu acho que está com uma definição melhorzinha. Então, o que a gente hoje, quando pensa em quilombo, né? Então, na nossa atualidade. Então, o termo quilombo, ele não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, o que é? Constituem grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida, característicos na consolidação de um território próprio. É o que eu acabei de dizer. Acabou aquele quilombo, tem uns que nunca mais a gente encontra nada. Mas tem outros que têm comunidades que continuaram, como tem lugares que nunca foi o que a gente chamava antigamente de quilombo, mas que hoje está nesse processo. Seguindo. Aí tem mais ou menos, né, alguns quilombos conhecidos, tá? Até eu sublinhei ali, porque o que eu já usei é o Iguaçu, ou ele também é chamado de Bomba, né? Ou do Gabriel, também lá do século XIX. Passando adiante, aí a gente tem as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, lá de 2013. Não significa que todas elas, tá, são exatamente certificadas, não são todas. Vamos seguir adiante. Aí a concentração ficou meio clara. São as comunidades remanescentes de quilombo. Então mostra no tom azulado de menor concentração, e quando a gente vê na cor avermelhada, amarelada, é onde houve a maior concentração, tá? De comunidades que nós temos hoje de antigos, são remanescentes mesmo de antigos quilombos no estado do Rio de Janeiro. Seguindo. Aí eu não podia também deixar de trazer pelo menos um que estava mais perto, que é o caso da comunidade quilombola São José da Serra, tá? Então tem ali a localização, ele está lá em Valença, a 15 quilômetros, né, do distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Esse quilombo, né, antigo quilombo, hoje uma comunidade, então eu trouxe pelo menos para a gente não deixar de falar de alguma coisa dentro dessa nossa região. E ele está certificado. Ele já tem o que nós chamamos da titulação, tá? Seguindo. Aí mostra a localização dele, continuando. Aí eu trouxe essa imagem, a gente viu também, acho que hoje, agora há pouco, né? Um pouco anterior, por coincidência. Aí eu trouxe porque a gente pode não ter exatamente essa comunidade, não temos essa parte de um quilombo, mas aqui em Barra do Piraí a gente tem, né? A questão do jongo e o caxambu, pelo menos foi daquilo que eu pesquisei. Então eles hoje têm, né? Do que já foi comentado antes e tudo, e a gente não pode deixar de falar nesse sentido, de uma representação afro, né, brasileira aqui no espaço de Barra do Piraí. A Tânia Caldas ontem deu uma palestra aqui, ela é pesquisadora do caxambu, do subjongo. Legal, é bom porque talvez, né, a gente até pela questão do horário, não dá para a gente entrar em tantas particularidades, que também não é exatamente tanto o meu tema exatamente pesquisa, né? Como eu disse, é só mais um panorama. Aí a gente vê o número de comunidades, essa pesquisa é de 2016, tá, gente? Número de comunidades remanescentes de quilombos por estado. Aí vejam ali, né, o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro tem 35. Não significa que as 35 estão certificadas, tá? Ainda estão em processo, a maioria. Aí ali já é de 2017.
Então, em 2017, das terras quilombolas em processo, em solicitação de certificação, a gente encontra 1.525, isso lá em 17, há 6 anos atrás. 6 anos não, 8 anos atrás. E as terras tituladas desse total, só 167. É um processo também difícil, não é simples, dura bastante tempo. Se não me engano, eu acho que o do São José das Serras que levou 10 anos para conquistar a sua titulação. Tem o registro junto à Comissão de Palmares, e o mais complicado é o registro da terra, que é no INCRA, né? Esse é mais duradouro, muito penoso. Isso, porque é o INCRA que faz toda essa situação para chegar a uma certificação final. Aí a gente vê que em territórios, é 2022, está mais próximo da gente, né, de data, em territórios titulados, apenas 4,33 pessoas são quilombolas, oficialmente, vamos chamar assim. Em compensação, as outras que ainda aguardam esse registro, é um total de 95,67%. Olha a quantidade. É uma coisa morosa, demorada. Pode seguir, já estamos caminhando para o final. Aí eu achei também muito interessante, eu até mostrei ano passado, lá em Areal, que tempo para titular a totalidade dos territórios quilombolas com processos abertos pelo INCRA, 2023. Então, 1.802 processos de titulação abertos. 53 territórios já titulados eles levaram 34 anos para titularem 53 comunidades. Então, nesse cálculo, eles imaginam que vai levar 2.188 anos, se prosseguir nessa morosidade, para se conseguir titular integralmente os territórios quilombolas. Então, a gente não está aqui para ver, nem os próprios que estão lutando hoje, nem os filhos, nem os netos, nem os bisnetos, nem os tataranetos. Olha a dificuldade. Então, vejam que esse movimento da história, esse movimento do quilombo, que eu quis começar lá especificamente com algum voltado para cá, vejam que ele tem esse movimento. Né? Porque até quando foi conquistado, qualquer um outro que conquistou a liberdade naquele momento, eles foram perseguidos ainda dentro do seu próprio espaço quilombola. Então sempre houve um movimento, sempre houve um processo, um fluxo, entra, sai, chega, vai embora, morre, nasce. É um movimento constante, né? E depois, quando a gente tem as comunidades, esse movimento ele continua, porque as pessoas continuam insistindo, continuam buscando essa certificação. E aí a gente acho que já vai para o final mesmo, já o final. Então aí só a titulação garante, na verdade, o território quilombola. Pode seguir para a gente fechar? Então, uma frase que eu acho muito pertinente, né? Que o Brasil é quilombola. Então, uma frase que eu gosto demais: nenhum quilombo a menos. E aí a gente finaliza. Muito obrigada. Tá, obrigada. A pesquisadora Renata Lira, ela publicou um livro sobre um quilombo em Casimiro de Abreu, e de uma comunidade quilombola remanescente de um antigo quilombo, que sofreu muita perseguição, praticamente extinta de lá, por conta desde a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, no Brasil, e com isso vindo suíços para aquela região. Não, é isso mesmo. Eles começaram a tomar conta do território e começaram a expulsar os descendentes que estavam lá, os negros, e depois a comunidade, e mais recentemente a comunidade quilombola. Então, ela, no livro dela, Quilombo da Serra, ela faz todo esse trabalho, né,
da perda dessa comunidade quilombola que sofre perseguição desde seus ancestrais lá com a chegada de Dom João, e que a coisa ficou pior no tempo de Dom Pedro I. E veio a República, agravou-se mais ainda a situação. Eles foram expulsos, as casas eram queimadas, a polícia expulsava os próprios moradores, era contra eles. Aí eles tentam uma resistência no território lá, mas a comunidade ela foi muito devastada. E ela resgata essa história no livro dela. E esse trabalho dela encontrou respaldo lá na Suíça. E ela vai ser convidada para apresentar um trabalho no próximo encontro, que nós vamos abordar negros e índios nas Serras Fluminenses. Eliette, muito obrigado pela sua presença aqui, apresentando. Esse tema não podia faltar. Não podia faltar. Quero chamar nosso amigo aqui, nosso assistente aqui, para fazer essa gentileza. Vai ser certificado. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem sou eu, cara? Obrigada. Obrigado. Obrigada.